Fala turma, tudo bom com vocês? Felipe Mosca falando aqui, mais conhecido como Mosca da Magia do Boteco, que recentemente eu saí e foi uma saída bem conturbada, pegou não só eu, mas todo mundo de surpresa ali, e devido a tantas acusações, eu tenho que vir me defender aqui de toda e qualquer ali, eu consigo me defender tranquilamente. E assim, antes de eu falar um pouco sobre tudo que aconteceu, preciso que você entenda de onde que eu vim. Eu sou um cara nordestino, de uma cidade chamada Venturosa, no Pernambuco. Fui para Brasília com a minha família, ali em 2003, ali, mais ou menos. Morei por 20 anos em Brasília e lá aprendi muita coisa, tive diversas profissões, eu, minha mãe, meus dois irmãos, meu pai ali. Morava num cantinho mais tranquilo, tal, na periferia, e lá ali eu fui aprendendo algumas coisas. E trabalhei em loja de ferragem, tive loja de skate, sempre tentando ali alguma coisa, e nunca tive o sonho de ser comediante. Um boom da internet acabou chegando pra gente ali alguns comediantes, e apareceu o vídeo de um cara que falava que a peneira era só o ar e proteção só divina. E esse cara, coincidentemente, tinha vindo de onde eu vim, e ele estava conquistando muitas coisas, então era real, era algo que passou de se tornar algo inalcançável. Você olhava e dizia: caramba, esse cara veio de onde eu vim, velho. Esse cara é do Nordeste, esse cara viu a seca, viu a fome, e o cara tornou o sonho possível. E eu sempre acompanhando, tal, ali. Chega um ponto que eu estava trabalhando uma época e fiquei desempregado. Surgiu um workshop de comédia, eu não tinha grana ali para fazer o workshop, e peguei com a minha mãe ali um dinheirinho e fui lá fazer para entender como funcionava. Eu sempre fui um cara que dei muita risada e fiz muita galera rir em todos os trabalhos, em todas as épocas da minha vida. E fui lá olhar. No primeiro dia eu detestei, porque você ter a obrigação de fazer rir era algo que assustava. E na segunda aula eu fui e já foi bem mais legal. E passou-se o tempo, teve um festival de comédia, eu fui só assistir. E ali teve outros. E me convidaram, me ligaram, falaram que estava faltando alguém. Eu fui. Meu primeiro festival de comédia na Ceilândia, lá em Brasília. Eu ganhei em primeiro lugar lá. Eu estava desempregado na época, ganhei, né? Eu nem sabia que tinha ganhado dinheiro, ganhei R$ 150. Eu estava tão feliz que eu só fui embora e os caras me buscaram lá fora e disseram: não, você ganhou R$ 150. Eu achei incrível. O produtor do evento me cobrou 50 para me deixar na rodoviária. Eu fui ali felizão, caraca, imagina viver disso. Eu pensava assim, cara. E fui levar, cheguei na rodoviária do plano lá. Já tinha perdido o último ônibus e fiquei ali pensando até chegar o Corujão. Caraca, imagina isso. Eu me lembro da sensação de olhar para minha mãe e pensar: caralho, será? E o tempo foi passando e, aí arrumei um trabalho. Nesse trabalho que eu arrumei, eu, achei muito incrível, assim, porque eu conseguia fazer comédia e ao mesmo tempo eu tinha uma vivência ali que era marcenaria. Eu saía da marcenaria às 5 horas da tarde e ia para os shows, era incrível, tal, e fui demitido. E aí agora como é que eu vou fazer? Não tenho grana para ir para os shows. Acabou que eu entrei para rodar nos aplicativos, mais conhecido aí como 99 a Uber. E aí, cara, calhou de eu ver um show do Ceará que ia ter em Goiânia. Eu tinha 1 mês e 40 dias de Uber. E eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha, botei de gasolina. Meu irmão tava enchendo uma laje, falou: não, eu vou contigo, que o meu sonho é conhecer Goiânia. Achava que Goiânia era outra coisa. E a gente desceu para Goiânia e cheguei lá, cara, não dava para entrar no show, porque tava super lotado, ali finalzinho da pandemia. E aí eu fiquei lá fora tomando um, e o Ceará saiu para fumar. Eu tô contando minhas histórias, o Ceará escutou, chegou próximo a mim assim, e a gente ficou rindo lá. E caraca, é o cara mesmo, o Ceará é diferente assim, né? Você conhecia esse cara só pela internet. Então, cara, o Ceará me chamou para beber lá dentro, a gente sentou e ele falou: conta uma história, eu conto outra. E pode ser que você tenha sido ali o primeiro vídeo da Magia do Boteco, ali as pessoas que estavam ao redor ali viram eu contando histórias. E meu irmão, eu falei: Paulo, eu só tenho dinheiro para mais 3 cervejas. E ele falou: eu tô com fome. Eu falei: cara, vamos continuar bebendo, porque um dia eu pedi a Deus para eu poder contar umas histórias assim para um comediante como o Ceará.
E deu certo. Então eu contei as histórias, eu impressionei o cara e ele falou, cara, quanto que você quer por essas histórias? Ele desbloqueou assim o celular, eu lembro disso até hoje. E eu bloqueei o celular dele e falei, se você quer contar as minhas histórias, elas são suas. Eu pedi a Deus um dia para eu contar histórias para um cara que nem você assim. Se eu te fiz rir, pode ser que seja real, eu consiga chegar também num padrão assim. E aí foi incrível. Aí pegou meu contato ali e tal, e ele fazia show na outra semana lá e me chamou para abrir. Eu fui abrir, eu lembro de dirigir assim o Uber o dia todo e falei, cara, se eu bater o carro aqui eu não consegui à noite abrir o show. E é muito engraçado assim ter chegado lá, abrir o show do Ceará e tal. E foi incrível ali, que gerou uma amizade da gente e tal. A gente passou um tempão conversando e, pô, quando o Ceará ia pra mim era uma alegria, assim. Ele ia 2, 3 vezes por ano. E isso ficou, ele ia lá, eu, porra, sempre... Teve uma época que eu nem recebia, não era ele, era a produção. Eu nem recebia pra levar ele nos lugares, eu levava por puro prazer, assim, de estar com o cara. Ia comprar o cigarro dele, era incrível. E aí, cara, passou-se o tempo... A gente se aproximou por conta, engraçado isso falar, do videogame, cara. Eu e o Ceará, a gente virou mais próximo por conta do videogame. Escutar a voz do Ceará no fone foi uma coisa muito louca, assim. Ele tossindo, gripado na época. E a gente jogou Fórmula 1 e tal, e começou a jogar FIFA junto, e ali virou uma cumplicidade. Ele me apresentou pra uma galera que ele jogava, e eu contava minhas histórias, os caras rindo, e o Ceará me ligava, mano, gostei dessa história, como que a gente consegue fazer? Aí arrumava e tal, e assim a vida foi indo. Eu era muito feliz lá em Brasília, muito feliz assim, rodando. Pasmem, a galera acha que voltar a rodar nos aplicativos seria o fundo do poço. Só pra você entender, quando eu rodava na Uber, eu levava minha mãe. O fundo do poço. O fundo do poço era estar com a família, pô. Eu tinha um carro, eu ia nos lugares, parque da cidade, meu irmão e tudo. Então, tipo, eu era feliz pra caramba ali e tal, e, pô, vivendo a vida e tal. E, pô, se tu é amigo do Ceará, muitas portas se abriram pra mim. Pô, moço, é amigo do Ceará, e eu, cara, amizade é uma coisa difícil, porque eu sempre penso assim, pra você ser meu amigo, eu tenho que ter conhecido tua mãe e ver de onde você veio. E um dia a gente acabou conhecendo, ele conheceu minha mãe, foi incrível e tal. E isso foi incrível, assim. Então, eu tava vivendo o melhor momento da minha vida, assim. Teve uma hora que, porra, eu morava num apartamentozinho e tal, lá no Itapuã Parque, na verdade. E aí, cara, o Ceará um dia, com tanta história, a gente jogava Fortnite junto do Ceará. E essa zoeira ali do fone, você que joga um videogame ou não, sabe que você tem uma cumplicidade com a pessoa incrível. Então foi o que diferenciou a gente de tudo, assim. Ninguém conseguia pegar a gente no raciocínio quando a gente tava junto, porque a gente tinha essa cumplicidade. E aí o Ceará um dia me convidou para vir para Curitiba, mas nesse meio termo, cara, quando eu conheci o Ceará, a gente sempre discordava de muitas coisas, ele sempre com a opinião dele mais forte sobre você não tem nada, você tem que sair daqui, o cara com quase 30 anos não tem nada. E assim, eu tinha tudo, pô. Eu tinha uma família. Então isso pra mim era tudo, assim, tipo, era e é tudo. E era muito difícil, não era só largar as coisas pra trás e ir embora e tal. Eu não tenho família aqui. E um dia ele me fez uma proposta, não, vamos lá, tal, vem trabalhar de garçom no meu restaurante, você faz um show comigo. Eu falei, pô, Ceará, eu não consigo, velho. Porque aqui eu rodo de Uber e tal, tenho um carro, tô perto de mãe e tal, dos meus irmãos. Então ele falou, não, vem, então eu consigo te dar um emprego e tu trabalha ganhando tanto. Eu falei, cara, não dá. E sabe aquela história que você fala assim, cara, eu vou falar um valor aqui, que é pro cara não querer e eu ficar tranquilo e a gente continuar a nossa vida assim, de boa, eu só ajudando ele de lá. E eu falei um valor e o Ceará falou, então pode vir.
Cara, eu não acreditei, assim, falei, caralho, como assim, mano? Não, a minha cabeça ficou um zumbido por muito tempo, assim, eu não acreditava, Foi muito difícil contar pra todo mundo, né? Não foi muito difícil. E aí eu vim embora, tal, caralho, mas é frio pra caralho. Se você olhar as primeiras entrevistas da magia de boteco, eram umas blusinhas de frio, né? Muito difícil essa época, assim. Vou tentar não cortar o vídeo, né? O cara já é feio chorando, é foda. Mas é o vídeo mais difícil. E aí eu chego num dia e fui morar num bairro aqui e tal, e muito frio, Curitiba, sozinho e tal. E eu aprendi que o homem aprende mais sobre si quando tá sozinho. Então, eu chego num dia, 2 dias depois eu contei uma história pra ele sobre uma música do Zezé, zoando assim. Ele falou, vamos gravar essa história, e a gente grava o primeiro. Falei, não, só pra movimentar meu canal, pô, 20 minutos ali, só pra ficar lá no canal lá, bora. Aí a gente gravou, acho que num dia a gente gravava 3 episódios, e na outra terça-feira que ele tava de folga a gente gravava mais 2, e ele foi botando no canal, e os primeiros vídeos começou a viralizar, umas histórias do Ceará, só do Ceará, e a gente pegou o primeiro convidado, e viralizou, que acho que foi o Vanderlei Silva, de uma piada minha, tal, e já tinha 3, 4 meses de magia de boteco, eu não tinha vídeo no meu Instagram. E um dia eu tava em Criciúma, eu acho, e o Ceará falou, pô, a gente tinha que dar um jeito de bombar o Instagram do Mosca pra ele descer aqui pro Sul e fazer show. E eu falei assim, mas eu tenho que postar o que no meu Instagram? Até o produtor dele tava com a gente. Aí ele falou, cara, não sei. Eu falei, será eu posso cortar os episódios que a gente grava aquelas histórias e botar no meu Instagram? Aí ele me falou a frase assim, meta pau. Pô, eu uso ela até hoje, essa frase, porque foi muito emblemático pra mim. Ele comendo assim, sei lá o que era, e falou, meta pau. Então, se você for ver no meu Instagram, os primeiros vídeos da Magia do Boteco que tem, tá a logomarca do Ceará. Eu não tinha logomarca, eu coloquei as minhas, a dele, né? Eu não tinha as minhas, eu colocava a dele, porque eu não me achava digno. E começou a viralizar uns vídeos lá no dele, e começou a subir muito no meu, só que a galera começou a me cobrar que o Ceará não fazia collab comigo. Eu falava, cara, uma coisa que eu aprendi com o Ceará é cresça com as suas forças, porque aí o público será fiel a você. Eu aprendi isso na época que eu entrevistei o Ceará no Conversa Besta. Até pulei essa parte, que eu tive um podcast nesse meio termo ali conturbado, fiz boas amizades e aprendi muito. E isso lá em Brasília. E eu aqui, cara, e a galera, não, ele tinha que te marcar. Eu falei, não, o Ceará me ensinou isso, cresça com as suas forças. E assim fez. Eu postava os Reels, e os Reels começou a dar banho. Caraca, será isso? Bateu 100 mil, ele incrível. E a marca d'água dele lá, Emerson Ceará, que eu fiz. Eu vi um cara fazer na gringa, eu fiz igual. Porque eu também me tornei editor pro Ceará. Eu editava os vídeos pro Ceará para postar. Então eu era o cara que apresentava, que escrevia e que editava também. Tava muito feliz assim, morando só, tal. Morei um tempo aqui só, no frio do caramba, mas eu adorava editar. E aí, cara, passa-se o tempo, os vídeos começou a dar muito bom. A gente acerta um vídeo incrível e aí me ligam e me chamam para ir no Ticaracatica. Para mim foi um susto. Foi um susto assim, o Bola e o Carioca, incrível, cara. A gente só jantava assistindo o Pânico. E eu fui, cara, só que a gente tinha um programa de 20 minutos, não tinha o que contar. Eu vou contar o quê? Eu só conto história de 20 minutos. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou contar umas histórias aqui. Aí eu me lembrei de uma história do PlayStation branco, que algumas pessoas aqui já conhecem. E aí, cara, eu contei essas histórias, não sabia se tinha dado bom. A gente viaja pro Nordeste e chegando no Nordeste, alguma galera já me conhecia uma semana depois. E o PlayStation ficou isso. E eu, caramba, será que vai dar pra gente viver disso mesmo? Ele dava risada e falava, cara, eu já vivo, mano, quem não vive é tu. Então por isso que eu tinha essas frases de imagina viver disso. E a gente ali, a gente gravava junto, na segunda-feira a gente escrevia junto, de tarde a gente jogava videogame na terça-feira inteira junto, na terça-feira à noite nós ia gravar, quarta-feira ele tava de folga, a gente jogava videogame até tarde também, e gravava. E aí era no restaurante dele, e a vida foi se indo. E umas coisas muito boas começou a acontecer comigo, que eu não esperava, velho. Eu falava, caraca mãe, eu acho que tipo assim,
acho que descobrimos uma coisa aqui. Minha mãe sempre pensativa, dizia, será, meu filho, como é que tá por aí? Pô, e o frio, e eu contava, e essa história da ligação de vídeo acaba até mudando o conceito do que é saudade, né? Você, pô, eu tô vendo minha mãe ali, tá tudo bem, tô. Então eu arrochava trabalhando, ligava com meus irmãos e tudo. E foi se passando o tempo, e a magia do boteco começou a ser uma coisa que eu chegava nos lugares e me conheciam, e eu sempre falo que o nosso público tá sempre trabalhando. E foi assim, e eu, porra, era tudo tão novo pra mim, como assim? Eu cheguei num lugar e toda vez eu contava pro Ceará, o cara me conheceu na padaria, me conheceu, e ele dando risada, e o Ceará sempre falou, você vai ser maior que eu, música tal. E isso era incrível, você falava, pô, se eu for mais, meu irmão, se eu for metade do que você é, eu acho que eu já consigo ter uma vida muito, muito boa. Eu já era muito feliz nessa época, eu já tinha, assim, vamos dizer, um padrão de vida bacana, mas era assustador, entendeu? Então, tranquilo, tal, mas, cara, eu não deixava isso me afetar de nenhuma forma, porque o que me projetou foi a magia do boteco, então eu não vou ficar fazendo, cara, convite para ir em rádio, para ir fazer vídeo com não sei quem, para ir fazer show, eu nem ia fazer show, eu ficava, não, cara, eu vou tentar fazer a magia do boteco dar certo primeiro, e virou um show do teatro. Virou um show no teatro, eu falei, será quem é que vai querer ver nós, cara? Será, velho? Cara, e aí eu fui ver um dia, já tinham postado um tempinho, eu fui olhar Brasília, o mapinha, e eu vi umas cadeiras, já vendeu umas 10, ó. Só que eu tava vendo as que só estavam vagas, já estavam quase esgotadas. Isso pra mim foi incrível, assim, eu não acreditava. Porra, eu e o Ceará fizemos um bagulho massa desse e tal. Ele já tinha a carreira dele consolidada, então sempre muito generoso ali. Em termos de não, vamos fazer tal, porque ele queria se reinventar, também já procurava um produto para se reinventar e mostrou outro lado dele ali. E beleza, então a gente sempre teve uma cumplicidade de que ninguém entendia. Pô, eu chamo o Ceará de lixeiro, porque isso é uma piada da gente jogando. Isso é nós jogando o jogo, FIFA, o Fortnite, eu chamo todo o squad da gente, chamo a gente de lixeiro, ajuda o lixo, tarará. Então eu chegava no restaurante dele e falava, cadê o lixo? A galera achava, cara, era impressionante o Ceará dando risada, então a gente tinha um nível de intimidade, de zoeira, que transbordou isso na magia do boteco. A galera, mano, como que esses caras conseguem ter essa cumplicidade dessa forma? Parece que se conhece a vida inteira. Era tudo jogando ali um FIFA, um Fortnite, gastando e piada, tanto que muita piada surgiu assim. E aí, cara, foi indo, só que a nossa amizade era tão massa, tão incrível, que algumas pessoas começaram eu não sei, a questionar isso. Cara, por que esses caras são assim? Ninguém tem essas amizades, vocês se conhecem desde quando? E eu vim de um lugar, turma, que graças a Deus eu tenho poucos, mas bons amigos. E eu apresentei os dois universos. O Ceará conheceu meus amigos. Então, se meu irmão é fã do Ceará, ele se tremia assim, cara, eu vou jogar com o Ceará e tal. E pô, é incrível, já acontece a história do PlayStation, que eu quase morri lá para poder ser amigo do Ceará e ter um videogame. E sempre muito feliz, então isso era um impacto muito grande. Minha família é fã de um cara que trabalha comigo. Cara, isso foi descomunal, assim, tipo, é uma felicidade muito incrível, tanto que a gente falava, a gente vive um sonho todo dia. E eu cheguei num lugar, turma, que eu sempre fui esse cara de vocês verem que qualquer tipo de pessoa que senta ali na magia do boteco, eu vou ter um assunto para puxar, e eu sempre, mas fui com todo mundo. Com todo mundo, eu não conseguia ser diferente. E no universo que a gente estava entrando, com esse grau de intimidade e cumplicidade, é muito perigoso. Porque se você trata todo mundo bem, as pessoas começam a se aproximar de você e você não sabe as intenções. Você não sabe quem são as pessoas. Então, isso a gente tem até uma zoeira, que o Ceará teve outros parceiros de trampo e o pessoal dizia, queimaram fulano pro Ceará, já queimou o Mosca, e o Ceará sempre dizia assim, o Mosca já é queimado, e a gente tava risada, porque a galera achava que a gente tava se vendo na hora, mas nós passou a tarde jogando Fortnite. Assim, cara, e era muito engraçado, eu sempre jogando ali com o Ceará, e eu sou até bom no Fortnite e tal, e o Ceará é muito engraçado jogando, e nós fazia piadas, zoava e tal. Então, a galera começou a questionar isso, e a gente tinha isso, o Mosca já é queimado. Passa-se o tempo, a gente vai pro show no teatro, aí ali foi incrível, porque
A gente convidou outro comediante gigante também para estar com a gente, e o show só agregou uma coisa assim absurda. Era 3 caras se zoando no palco. Era tipo, pô, a gente viajava, cara, 3 cara, gente boa, tem um produtor, tem um câmera que grava a gente desde o começo. Eu falava, mano, já passou um dia nós viajando no país junto. E foi, cara, tanto que eu zoava ele, o Fabrício, que grava com a gente. Então, assim, cara, era incrível, pô, era um sonho, pô. Tanto que essa frase, eu tenho essa frase, tipo, eu já vivia bem aqui em Curitiba, com o que eu ganhava lá na magia, eu tinha um salário fixo. E eu falei isso em BH, eu falei, cara, eu faria esses shows assim, eu viajaria o país de graça, porque eu já sou muito feliz. Tanto que até tem um comediante lá em Belo Horizonte que ele ficou rindo, até o Ceará falou, por que tu não avisou isso antes, tal? Porque eu já estava muito feliz ali. Incrível, coisas boas começaram a acontecer, e a magia do boteco se tornou tão grande que depois do Ticaracatica, pela segunda vez que eu fui lá, a gente pensou, a gente podia ter um estúdio, e o Ceará, pô, não sei se dá, e os números do YouTube começaram a ser legais. Eu falei, cara, se depender disso aqui, provavelmente dê e tal, e a gente assim fez, aí fez o estúdio e tal, e começamos a gravar no estúdio. Muita gente estranhou porque saiu do bar, porque a gente gravava 2 da manhã, entendeu? Tem convidado que não vai 2 da manhã gravar, e tá ali no nosso estúdio e tal, e pô, voando assim, a magia do boteco voando. Muita gente se aproximou, porque quando se tem um nível de um produto tão bom nesse meio, tem muitas formas das pessoas ganharem dinheiro. Então começou a empregar muita gente. Eu dizia não para muita coisa, divulga isso aqui, não quero, isso aqui não dá, tá, não sei o que. Então eu dizia muito não para muitas coisas. Então ele tem a carreira solo dele, eu tinha a magia do boteco, que estava desenvolvendo a minha também, né, que eu já fazia show há 8 anos já, tipo de stand-up e tal. Então, cara, acabou que o Ceará fazia uns trampos por fora, e a gente tentava fazer ali na magia do boteco, e tava indo super bem, tranquilo. E aí, cara, começou que eu não sou igual ao Ceará, a gente não tem o mesmo pensamento em várias coisas assim. A gente é amigo, mas a ser amigo é assim, é indiferente, é muito indiferente. Se tem convívio, tem conflito, assim como você tem conflito com seu irmão, você tem conflito com um amigo seu, eu e o Ceará. Então, acabou que, tipo, eu tinha coisas para fazer, fora do trabalho. Eu tenho um casal de amigos aqui que eu conheci jogando Fortnite há muito tempo atrás, coincidentemente moram aqui em Curitiba. Então eu tinha meus compromissos com eles, ia jantar, e acabava que eu não acompanhava o Ceará em alguns lugares. E por não estar com o Ceará em alguns lugares, deu brecha para algumas pessoas começarem a minar alguma coisa ali. Só que a gente sempre falava, ninguém vai conseguir queimar o Mosca pro Ceará e nem o Ceará pro Mosca. Não tinha como, a gente tava jogando todo dia. A gente não tinha como é que o cara ia... Não tem como, véio. Era uma cumplicidade incrível. Só que essa minha ausência deu espaço, pessoas se aproximaram tanto dele quanto de mim, assim, pessoas que no nosso convívio deixavam bem claro assim que não tinham credibilidade nem com ele, e bem pouca comigo assim, e usaram dessa bem pouca, e começaram a dizer que eu disse que alguém disse que alguém disse que disseram. Isso aí é para uma amizade tão bem construída, eu acho que é muito pouco. É muito pouco, porque a gente tinha uma história incrível, assim, a gente tinha um produto incrível, entendeu? Eu sou muito feliz, eu cansava de repetir isso, toda semana eu cansava de repetir isso. Cara, eu sou muito feliz aqui com esse padrão de vida que eu já tenho, é incrível. Pô, eu paguei a cirurgia da minha mãe, eu paguei a viagem que ela queria por Lençóis, Mariano, que ela fala, só que é maranhense. Pô, eu tava ajudando meu irmão a reformar o apartamento dele. Então, tipo assim, compra um carro, Mosca. Carro? Não, pô. Eu dirigi 5 anos de Uber, pô. Eu aqui só vivo bebo porque eu vou gravar na terça, então eu não vou de carro. Quando eu sair, eu vou tomar uma. Então não tem pra que um carro. E assim foi se fazendo, e eu morava longe do Ceará e do aeroporto. E aí o Ceará falou, cara, eu vou me mudar. Tem um apartamento na minha rua, você podia vir morar aqui. Eu falei, pô, mano, não dá, mano, lá eu tô tranquilo, eu pago, é pequenininho o apartamento, mas eu pago tanto. Ele falou, cara, vem pra cá, é na mesma rua que eu, a gente vai produzir muito mais. Pô, eu vou pra casa do Ceará a pé, se eu quiser tomar uma, voltei bêbado de lá.
E aí, cara, ele, pô, tanto fim que me convenceu. O aluguel era 2 vezes mais do que eu pagava lá, mas eu falei, pô, aqui eu vou economizar de Uber. Quando chegar das viagens, já estamos em casa, a gente vem no mesmo Uber, vai ser incrível. E aí chegou a pausa para os últimos 2 shows do ano, calhou de ser em Brasília. E eu tinha mudado para essa casa, tinha 10 dias. E aí tive que comprar uns móveis, comprar umas coisas assim, que pra mim é surreal eu ir num lugar comprar uma televisão igual aquelas que a gente via nas Casas Bahia lá. Ligava pra minha mãe, olha mãe, a TV e tal. E assim por fez, cara, a gente muito feliz assim. E aí fui embora pra Brasília fazer os shows. E a gente passou 2 dias lá, tanto que os meninos ficaram lá comigo mais dias. O Ceará foi resolver as vidas dele lá pro Nordeste. E assim ficou, cara. A gente tinha nossos conflitos e a gente discordava muito, se zoava muito dentro da van ali, no camarim, nos bastidores. O Ceará sempre falava, eu que sustento essa galera toda aqui. E a gente falava aí, a gente tinha uma piada que era assim, se perdeu as mensagens que a gente manda sobre o texto, não tem show, ninguém tem show. E a gente se zoava nisso. A gente se zoava, pô, sem eu, a gente tinha uma piada do FIFA que era assim, o cara dava um lançamento pra mim, eu fazia um gol, o cara nem agradece, a gente dizia, não, se não fosse você eu não tinha nem onde morar. Então era essa piada que a gente zoava. Não, se não fosse você e tarará. E eu e o Ceará tinha essa cumplicidade de se zoar com isso. Não, você, se não fosse você, minha mãe não nem caminhava, tinha uma zoeira dessa. Era nesse nível de zoeira. Então, cara, começou que... a gente volta para cá, para Curitiba, para começar 2026, tinha uma gaveta de episódios, a gente vem roteirizar algumas coisas aí, e a gente recebendo um amigo meu na minha casa, porque quando um amigo meu veio, que foi convite do próprio Ceará, jogando Fortnite, pô, você devia vir e tal, eu tinha dado a ideia desse amigo meu vir escrever há 2 solos atrás, não nesse, mas o Ceará não conhecia ele, acabou conhecendo por conta do Fortnite, e convidou ele, e ele veio. Só que é um cara que ele nunca ficou num hotel. Aí eu falei, cara, em vez de tu pagar pro cara ficar lá, como eu mudei pra uma casa nova e tem quarto de hóspede, olha isso, cara. Eu era Uber, eu tenho um quarto de hóspede em casa. Eu falei, cara, ele podia vir aqui pra casa, eu pego a grana que tu ia pagar na hospedagem dele e eu arrumo o quarto dele. Foi só isso. Porque a gente vai dormir tarde jogando FIFA, a gente vai se zoar, tomar cachaça, vai ter mais cumplicidade na hora de criar uma história. E assim por fez. E aí a gente tava tranquilo tal, e da mesma forma, eu tô recebendo um amigo em casa, tenho meus compromissos, acabei não indo em alguns lugares que o Ceará tava, tanto num jogo, alguma coisa, e aí, cara, é um cara que tá vindo de uma vida, de algumas coisas que vocês sabem, bem conturbada na vida dele, então eu não queria botar mais nada na cabeça do Ceará. Se eu me incomodei com o Ceará tá... sei lá, fumando na van ou comendo doce demais porque ele tem uns problemas de saúde dele, eu optei por não estragar, não arranhar nossa relação com esse tipo de reclamação. E aí eu desabafava com quem estava perto da gente. E essas pessoas podem ter entendido errado. E chega nele algo totalmente distorcido, frases que eu jamais diria. O Ceará nunca será o número 1 porque eu tô aqui. Eu nem show solo eu tinha, cara. Eu nem fazia show, como assim, cara? Eu sou escada para um dos maiores comediantes do país. Isso é incrível. Isso é absurdo, cara. Pô, eu criei um produto, o Ceará me zoa, eu zoo ele. Quando ele fala, a boca dele é podre, isso é uma zoeira nossa do Fortnite, porque é uma história com meu pai. Então, cara, ninguém acompanhava o nosso raciocínio. As pessoas estavam na mesma mesa que eu e o Ceará tomando cerveja, ficavam deslocadas, porque eu zoando ele me zoando, não dava pra entender, era tão engraçado que a galera dizia, não tem como. E no meio da comédia isso é muito valioso, turma. Você saber contar uma história e arrancar a risada de alguém que não estava ali para sorrir, de um garçom, de alguém, isso é muito valioso para as pessoas, muito valioso. E aí, cara, no momento mais feliz da minha vida, eu recebo uma mensagem, não, eu quero conversar com você e tal. A gente tinha apertado as mãos uns 5 dias antes e eu falei para ele, mano, toda vez que eu precisar de um dinheiro, o Ceará sempre subiu o meu salário de acordo com o trampo que a gente tinha. Eu apertei a mão dele no estúdio e eu falei, mano, lembre-se, toda vez que eu precisar de um dinheiro,
eu quero fazer um produto para fazer nós dois ganhar dinheiro. Seja uma página no Facebook, um novo TikTok, seja algo assim. E aí eu ganho 50%, ele falou, fechado, irmão, tranquilo. E aí, cara, passou-se 5 dias, eu recebo uma mensagem, eu chego na casa do Ceará, ele fala que quer conversar comigo, eu vinha de um almoço. E aí ele falou, cara, ó, a partir de hoje você não tá mais na magia do boteco. Isso pra mim foi um baque, eu tinha tomado umas 4 cervejas, eu não entendi. Ele falou, você tá fora do show, da magia e do podcast. Por que será? Porque disseram que alguém disse que você dizia que eu falava mal de Emerson Ceará em todo lugar que eu ia. Turma, foi uma apunhalada assim nas costas. Eu entendo ele ter ficado chateado por eu não ter pedido desculpa, mas eu não podia pedir desculpa por algo que eu nunca disse. E o Ceará tinha uma frase que era assim, eu não sou responsável pelo que você entende, sim pelo que eu falo. Então, ele queria que eu pedisse desculpas por acusações de pessoas que estavam falando, dizendo que eu disse. Isso foi muito triste assim. Na hora a gente teve uma conversa ali e acusações, e eu sem entender nada. Como eu moro na rua dele, eu falei, eu vou para casa, amanhã a gente resolve tudo por um celular ou outro. E esse meio tempo foi muito tempo. As pessoas já disseram que eu disse mais coisas. No outro dia eu tentei conversar com ele e nada. Assim, hoje eu entendo assim muita coisa, né? A gente se aproximou de muitas pessoas se aproximaram da gente, o trabalho foi chegando muito longe e graças a Deus, gente até de fora do país mandou mensagem pra gente. E, pô, cara, eu tô bem tranquilo assim. Vocês podem ver que eu não editei esse vídeo assim, nem um corte, né? Porque se eu tiver que voltar 10 casas, turma, eu vou voltar, pô. Eu vou voltar 10, eu vou voltar 1000. Porque se for, a mosca vai virar o mesmo, amigão, eu tô a 1.500 quilômetros de casa. Não tem parente. É frio. Então, se a mosca vai virar, eu vou estar mais os meus, pô. Então, assim, se você entendeu, a mosca é uma pessoa ruim e tal, cara, a minha missão fracassou. Então é isso. Pera aí que eu não vou cortar, não. Isso é o ar frio daqui. Aí a gente guia pra gente. O que acontece? Se você acha que eu me tornei uma pessoa ruim por dinheiro, cara. Dinheiro, irmão. Eu já sou feliz com o que eu ganhava 1 ano atrás, muito. Consegui trazer minha mãe para conhecer Curitiba, ela falava, é bem pertinho de Londrina. E eu trouxe minha mãe, trouxe meu irmão para cá. Então a gente viajou de trem, foi incrível. E assim, fama, irmão, deixa eu só te explicar o seguinte. As pessoas distorcem muito como que é a vida artística, é algo muito só. E não vai ter corte, é a janela aberta aqui. Eu não sei, cara. É incrível, foi maravilhoso. E é isso. Se a galera, pelo menos você pensou, putz, se esse cara não tem como. Se esse cara, velho, eu só fui eu, cara. Eu só fui eu nos lugares errados, eu acho. De ser gente boa com a galera e tudo. E se tiver que voltar 10 casas ou 20, não, fiquem tranquilos, eu tô tranquilo. Eu tô de boa, tô em paz. Não é isso aí que vai me enlouquecer, assim. Me deixou muito triste, né? Muito, muito triste. Mas eu entendo, pô. Como a gente sempre diz, Deus é bom o tempo todo. E fica aqui, né?